Em uma escola simples no coração de São Paulo, onde os muros desgastados pareciam guardar segredos de incontáveis histórias, uma verdade cruel ecoava pelos corredores. Até onde a coragem de alguém pode ir diante da injustiça? Essa pergunta parecia seguir cada passo de Júlia Oliveira, uma menina negra de olhos determinados e cabelos volumosos que carregava sonhos maiores do que o mundo ao seu redor podia compreender. Ela era brilhante, esforçada e cheia de esperança, mas enfrentava desafios que ninguém deveria carregar. Zombarias, olhares carregados de preconceito e palavras cruéis eram parte do seu dia a dia. Júlia queria mudar sua vida, queria fazer sua voz ser ouvida, mas nunca imaginou que sua maior força surgiria do silêncio. E o que ela fez deixou todos que a humilharam sem palavras. Antes de começarmos, já deixe o seu like, inscreva-se no canal para mais histórias emocionantes como essa e comente aqui de qual cidade você está assistindo. Vamos juntos descobrir como Júlia deu uma lição que ninguém jamais esquecerá. Agora, prepare-se, essa história vai mexer com o seu coração. Ana Clara sempre foi uma menina quieta, com um sorriso tímido, mas uma personalidade forte por trás dos olhos atentos. Desde pequena, ela sabia que seria desafiada a cada passo, especialmente por ser negra. Cresceu em uma escola particular de elite, onde a maioria dos alunos eram de famílias tradicionais e com histórico de grandes conquistas. Ela se sentia deslocada, mas sempre tentou se encaixar, fazendo amizades com quem pudesse. No entanto, um dia, enquanto Ana Clara passava pelos corredores da escola, ouviu sussurros maldosos. "Olha, a negra querendo sentar na nossa mesa." Uma risada abafada seguiu, e uma onda de vergonha a percorreu. Mas ela não se intimidou. Desde que sua mãe lhe ensinou a ser forte diante das adversidades, Ana Clara sabia que os ataques seriam apenas mais um obstáculo. Contudo, o pior ainda estava por vir. No intervalo seguinte, ela foi abordada por um grupo de meninas populares. Uma delas, Beatriz, sempre a olhava com desprezo. Beatriz, com sua pele clara e olhos azuis, se achava superior a todos, e Ana Clara, com sua pele escura e cabelos cacheados, parecia um alvo fácil. "Ei, negra, acha que é igual a gente?" disse Beatriz com um sorriso debochado. O olhar de Ana Clara se manteve firme, mas dentro dela, algo começou a se romper. Aquelas palavras cortaram como facas afiadas. "Acha que pode fazer parte do nosso grupo, Ana Clara? Nem se você fosse a última pessoa na Terra conseguiria estar entre nós." A risada das amigas de Beatriz ecoou pelo corredor, deixando Ana Clara em um estado de humilhação profunda. Ela tentou se manter calma, mas os olhos de todos ao redor se voltaram para ela, observando a cena. Nenhuma palavra de ajuda veio. De volta à sua sala de aula, Ana Clara se sentou em sua cadeira, tentando esconder as lágrimas que ameaçavam cair. Sua mente estava turvada, e uma sensação de impotência tomava conta de seu corpo. Como ela poderia mudar sua situação? Como poderia se vingar sem prejudicar ainda mais a sua própria dignidade? Mas o que ninguém sabia era que Ana Clara tinha algo que ninguém mais possuía, uma força silenciosa. Uma força que ela começaria a usar de maneira única e imprevista. Nos dias seguintes à humilhação, Ana Clara se fechou em seu silêncio. Ela sabia que não poderia continuar sendo alvo fácil das piadas, mas também sabia que agir impulsivamente só traria mais sofrimento. Não era do tipo de pessoa que enfrentava os outros com gritos ou agressões. Ela preferia a solidão das palavras não ditas, a calma do planejamento silencioso. Sabia que sua vingança não viria de forma explosiva, mas sim em algo mais sutil, algo que faria os outros sentirem o peso de suas ações sem perceberem. Na escola, ela continuou sendo observada, mas agora algo havia mudado. Seus olhos estavam diferentes. Em vez de olhar para baixo, como antes, ela ergueu a cabeça e andava pelos corredores com uma postura firme. Ela passou a ser invisível aos olhos daquelas que a desdenhavam. Beatriz e suas amigas tentaram, de novo, humilhá-la, mas Ana Clara nada disse. Seu silêncio as confundiu. Não era o que elas esperavam. Mas Ana Clara sabia o que fazer. Começou a observar seus agressores com mais atenção, percebendo que a verdadeira fraqueza delas não estava em suas palavras ou atitudes, mas em suas inseguranças. Beatriz, com sua aparência impecável, com a maquiagem sempre perfeita e o sorriso falso, escondia um vazio que ninguém mais notava. As outras meninas do grupo seguiam-na como se fossem sombras, com medo de serem deixadas para trás. Ana Clara foi se distanciando de tudo aquilo. No fundo, sabia que, um dia, a verdade viria à tona. No entanto, ela não se importava em ser quem as outras esperavam. Ela estava criando algo maior, algo invisível que poderia mudá-las, não com violência, mas com a verdade de quem realmente eram. Ela começou a se destacar nos estudos,
superando a expectativa de todos. As notas de Ana Clara eram excepcionais, mas ela não se exibia. Na verdade, ela ficava no canto da sala, prestando atenção nas lições com a maior concentração. Aos poucos, os professores começaram a notá-la. Ela não estava ali para competir ou ser melhor que ninguém, mas estava sendo a melhor versão de si mesma. E então, o inesperado aconteceu. Durante uma aula de história, a professora pediu para que todos os alunos fizessem uma apresentação sobre história de figuras importantes, especialmente aquelas que haviam sido marginalizadas pela sociedade. Ana Clara sabia exatamente sobre quem falar. Ela não hesitou. Sua apresentação não foi apenas sobre fatos históricos, mas sobre sua própria história. Ela falou sobre os desafios de crescer em uma sociedade onde as pessoas como ela eram constantemente colocadas para baixo. A classe ficou em silêncio absoluto. A história que ela contou tocou a todos profundamente. Ela não gritou. Não acusou ninguém diretamente. Ela apenas falou sobre a sua dor, sobre a dor dos outros que não podiam se expressar como ela. A cada palavra, Ana Clara se libertava, e, com isso, algo mudou na sala de aula. Beatriz, que até então se sentia no controle, começou a sentir um desconforto crescente. Ela nunca havia parado para refletir sobre o que realmente significava ser uma pessoa popular ou sobre as feridas que havia causado. As meninas do grupo começaram a olhar para ela de maneira diferente, como se, pela primeira vez, percebessem que havia algo errado em sua postura arrogante. Quando a aula terminou, ninguém aplaudiu. Não havia necessidade disso. O impacto foi mais profundo e silencioso. Beatriz tentou rir, mas o som parecia vazio. As outras meninas não sabiam como reagir. Ana Clara, no entanto, sabia que seu trabalho estava sendo feito. Seu silêncio tinha falado mais alto do que qualquer palavra agressiva poderia ter dito. A reação de Beatriz não veio como Ana Clara imaginava. Em vez de fazer mais provocações, a jovem se afastou, como se a humilhação que ela mesma causará tivesse ecoado em seu próprio interior. Nos dias seguintes, Ana Clara continuava sua rotina sem se importar com as garotas que antes tentavam humilhá-la. Ela estava mais focada em algo maior, em seu próprio crescimento, em sua própria vitória. As pessoas ao redor começaram a perceber a mudança em Ana Clara. Seus amigos, antigos e novos, estavam cada vez mais próximos, admirados pela maturidade com que ela lidava com as situações. Ela não precisava mais das risadas ou da aprovação de ninguém. Sua confiança era sua melhor armadura. E isso foi o suficiente para fazer sua presença ser notada. Beatriz, por outro lado, estava começando a se sentir desconfortável. Seus amigos mais próximos começaram a questionar suas atitudes. Aquela fachada de popularidade estava desmoronando, e, em algum lugar lá dentro, Beatriz começou a perceber o quanto suas ações afetaram os outros. O que parecia divertido, para ela, na realidade, tinha causado uma dor profunda em Ana Clara, mas também em muitos outros. Um dia, depois da aula, Beatriz se aproximou de Ana Clara. Estava visivelmente nervosa, com a postura diferente de quando se fazia a líder do grupo. Ela tinha algo a dizer, mas não sabia como. Tentou engolir o orgulho e falou, de forma tímida: Ana Clara, eu queria pedir desculpas. Eu não percebi o quanto eu estava te magoando. Eu só queria ser popular, sabe? Achava que se eu fosse cruel, as pessoas me admirariam. Mas, você tem razão. Eu não deveria ter feito aquilo. Ana Clara ficou em silêncio por um momento. Era a primeira vez que alguém se desculpava sinceramente por suas ações. Beatriz parecia genuína, e Ana Clara sentiu que aquela era a hora certa de responder. Não era sobre perdão ou vingança, mas sobre crescimento e empatia. Ela olhou para Beatriz com um sorriso suave, sem palavras de reprovação. Obrigada, Beatriz. Não precisa se preocupar. Eu só não quero mais ser parte dessa competição vazia. Só quero ser eu mesma. A conversa, embora breve, teve um impacto profundo nas duas. Beatriz, com seu orgulho ferido, percebeu que a popularidade não valia nada se não fosse construída com respeito. Ana Clara, por outro lado, não precisava de nada disso. Sua verdadeira vitória estava na sua capacidade de seguir em frente, de crescer sem se deixar definir pelas ações dos outros. Nas semanas seguintes, a postura de Beatriz mudou. Ela tentou se aproximar mais de Ana Clara, não como uma tentativa de vingança, mas porque sentiu que, de alguma forma, aquela amizade, aquela reconciliação, era algo mais verdadeiro do que as relações superficiais que ela sempre buscará. E assim, o peso do silêncio de Ana Clara começou a pesar nas atitudes de todos ao seu redor. O silêncio não foi uma arma de vingança,
mas uma forma de mostrar que as palavras nem sempre são necessárias para fazer a diferença. Às vezes, basta apenas ser você mesmo, em silêncio, para mudar tudo ao seu redor. A vida na escola de Ana Clara parecia mais leve agora. Ela já não se importava com o que os outros pensavam dela. O silêncio que outrora a intimidava, agora era sua maior ferramenta. Ela caminhava pelos corredores com um sorriso sereno, conversava com quem queria e se afastava de quem não agregava. Sua confiança estava tão sólida que ninguém mais ousava mexer com ela. Beatriz, por outro lado, passava por uma transformação silenciosa. Ela não era mais a garota popular que impunha respeito e causava medo. A cada dia, ela refletia sobre as palavras de Ana Clara e o quanto tinha sido cruel sem motivo. No fundo, sentia que sua antiga postura a tinha isolado de verdadeiras amizades. Era uma popularidade vazia, construída sobre a dor dos outros. A mudança foi sutil, mas importante. Beatriz começou a se aproximar dos outros alunos com mais humildade. Não com o objetivo de ser amiga de todos, mas com o desejo genuíno de reparar seus erros e reconstruir a confiança de quem ela havia magoado. Foi quando ela começou a entender o impacto das suas atitudes. Certo dia, Ana Clara estava sentada sozinha no pátio da escola, lendo um livro, como costumava fazer. A vida estava em um ritmo tranquilo, sem pressa, como ela sempre desejara. Então, Beatriz se aproximou, com um olhar de arrependimento. Não foi uma tentativa de retomar a velha amizade, mas sim uma busca por uma nova forma de relacionamento. Ana Clara, você se lembra de quando? Beatriz começou, hesitante. Ana Clara levantou os olhos do livro e sorriu, não de forma sarcástica ou com indiferença, mas com sinceridade. Era uma expressão de quem sabia que a batalha já havia sido vencida, sem que uma palavra tivesse sido dita. Sim, eu lembro. Ana Clara respondeu com tranquilidade. Beatriz hesitou por um momento, depois continuou. Eu só quero te agradecer. Você me fez ver coisas que eu não conseguia enxergar antes. Antes, eu só queria ser alguém importante, e pensei que isso fosse conseguido à custa dos outros. Mas, agora, eu entendi que a verdadeira força vem de ser quem a gente é, sem precisar rebaixar ninguém. Ana Clara fechou o livro, a calma em seu rosto refletindo a sabedoria adquirida com o tempo. Eu entendo. Ela disse suavemente. E você já está no caminho certo. A verdadeira força é saber se perdoar, aprender com os erros e seguir em frente. Beatriz sorriu, grata por aquele momento de reflexão. Ela não buscava perdão de Ana Clara, pois sabia que a verdadeira mudança vinha de dentro de si mesma. Mas, naquele momento, ela sabia que tinha dado o primeiro passo para se tornar uma pessoa melhor. Os outros alunos começaram a perceber as mudanças tanto em Beatriz quanto em Ana Clara. As duas jovens não eram mais o centro das atenções como antes, mas, de certa forma, seus exemplos começaram a inspirar os outros. A escola, aos poucos, foi se tornando um lugar mais acolhedor, onde o respeito era a base de qualquer relação. A lição era clara. O silêncio de Ana Clara, a maneira como ela se manteve firme e sem ceder às provocações, havia tocado as pessoas ao seu redor de uma maneira que nenhuma briga ou discussão poderia ter feito. Ela provou que a verdadeira força não estava nas palavras, nem nas atitudes agressivas, mas em saber ser forte, em ser paciente e, acima de tudo, em aprender a se respeitar. E enquanto Beatriz continuava sua jornada de mudança, Ana Clara estava lá, tranquila, sem pressa, sabendo que sua verdadeira força estava em ser quem ela era e não em seguir os padrões impostos por outros. Com o passar do tempo, o ambiente escolar foi se transformando gradualmente. A amizade entre Ana Clara e Beatriz, embora ainda distante, começou a se moldar de uma maneira mais saudável. As duas, em seus próprios caminhos, passaram a se respeitar de uma forma que jamais imaginaram ser possível. Ana Clara, com seu jeito sereno, continuava a ser um exemplo silencioso de força, enquanto Beatriz se empenhava cada vez mais em se redimir de seus erros, ganhando a confiança de alguns, mas ainda sendo observada de perto por muitos. Foi quando um evento inesperado aconteceu que alterou completamente o rumo das coisas. A escola anunciou um grande concurso de oratória, no qual os alunos deveriam escrever e apresentar discursos sobre temas de relevância social. Beatriz, em sua busca por redenção, decidiu se inscrever, mesmo sem ter muita certeza de que conseguiria se sair bem. Era a oportunidade de mostrar a todos, principalmente a Ana Clara, que ela havia mudado. Queria, mais do que nunca, ser uma pessoa diferente. Ao contrário de Beatriz, Ana Clara não se sentia confortável com a ideia de falar em público. A sua natureza quieta e introspectiva sempre a havia mantido longe de holofotes. Contudo, um professor, percebendo seu potencial e sua força interior, incentivou-a a participar.
Ele sabia que o silêncio de Ana Clara tinha mais poder do que qualquer discurso inflamado, e que sua história poderia inspirar os outros. Quando o dia do concurso chegou, o auditório estava lotado, com alunos e professores ansiosos pelas apresentações. O clima estava tenso. Os alunos esperavam ver quem seriam os grandes vencedores, mas ninguém sabia exatamente o que esperar de Ana Clara e Beatriz. Beatriz foi a primeira a subir ao palco. Sua apresentação estava recheada de palavras empolgantes sobre superação e empatia, mas, no fundo, todos podiam perceber que sua fala ainda estava carregada de insegurança. Ela tentava demais se mostrar forte, e isso, ao invés de impressionar, gerava um certo desconforto. No final de seu discurso, um tímido aplauso ecoou pela sala, mas era claro que a mensagem não havia sido tão impactante quanto ela esperava. Quando foi a vez de Ana Clara, todos ficaram em silêncio. Ela subiu ao palco com a mesma calma de sempre, com seu olhar sereno e seu semblante tranquilo. Ela não tinha preparado um discurso recheado de palavras grandiosas ou frases de efeito. Ao invés disso, ela falou de sua experiência pessoal, de como a paz interior era mais poderosa que qualquer confronto. Ana Clara falou sobre a importância de aceitar a si mesma, de buscar a força no silêncio e no respeito próprio. E, mais do que tudo, ela falou sobre o poder do perdão. O auditório inteiro ficou em silêncio absoluto enquanto ela falava. Havia algo tão genuíno em suas palavras, uma autenticidade tão profunda, que todos ali sentiram a força de suas palavras na alma. Quando ela terminou, o aplauso foi ensurdecedor. Todos estavam comovidos com a simplicidade e profundidade do seu discurso. Ana Clara não havia apenas vencido o concurso, ela havia vencido corações. Beatriz, sentada entre a plateia, observava tudo. Ela sentiu uma mistura de admiração e arrependimento. Sua rival, a menina que ela um dia humilhou, havia tocado a todos com um poder que ela não imaginava ser possível. Ana Clara não só venceu o concurso, mas ela também venceu o coração de todos ali presentes. A verdadeira força, ela percebeu, não estava em se esforçar para ser alguém que se não era, mas em ser a melhor versão de si mesma. Quando o evento terminou, Beatriz se aproximou de Ana Clara. Olhou para ela com um sorriso sincero, sem palavras. E Ana Clara, com a mesma serenidade de sempre, lhe devolveu um sorriso, como se dissesse: "Eu sabia que você conseguiria." A partir daquele dia, a escola não foi mais o mesmo lugar. Não porque uma nova amizade havia nascido entre as duas, mas porque todos aprenderam uma lição poderosa sobre humildade, respeito e a verdadeira força interior. O que começou como uma humilhação, transformou-se em uma história de superação, mudança e redenção. O impacto do discurso de Ana Clara ecoou por toda a escola. O que todos esperavam ser apenas mais um concurso de oratória se transformou em um evento que mudou a dinâmica entre os alunos. As palavras simples e verdadeiras de Ana Clara começaram a reverberar em cada sala de aula, nos corredores, e até mesmo no coração daqueles que haviam sido os maiores detratores dela. O que antes era uma exclusão silenciosa, agora se transformava em uma reflexão profunda sobre o que realmente significava ser alguém digno de respeito. Beatriz, que havia começado sua jornada escolar com tanta arrogância, agora se via em uma posição completamente diferente. Ela se sentia tocada pelas palavras de Ana Clara, mas, mais do que isso, ela começou a questionar suas próprias atitudes. O que parecia ser um pequeno gesto de bondade e perdão de Ana Clara, estava virando uma verdadeira revolução interna em Beatriz. Cada vez mais ela se afastava de seus velhos amigos, buscando se tornar alguém melhor, alguém digno de ser verdadeiramente respeitada pelos outros. Na semana seguinte, uma reunião foi marcada para discutir formas de aumentar a inclusão e o respeito dentro da escola. Ana Clara, sem perceber, se tornará a voz da mudança. Não por sua busca por reconhecimento, mas porque seus atos silenciosos de bondade haviam se tornado um exemplo para todos. Ela não precisava mais se justificar, nem chamar a atenção. A força de seu caráter agora era reconhecida por todos, e sua influência, silenciosa mas poderosa, estava moldando a nova cultura da escola. O diretor da escola, inspirado pela mudança visível no ambiente, decidiu criar um programa de mentorias, onde os alunos mais velhos seriam responsáveis por ajudar os mais novos, orientando-os sobre respeito mútuo e inclusão. Beatriz, com seu desejo de fazer a diferença, pediu para ser uma das primeiras a participar, e Ana Clara, sem hesitar, aceitou ser sua parceira. Nas semanas seguintes, a escola passou a respirar um clima de verdadeira fraternidade. As antigas divisões entre alunos ricos e pobres, populares e excluídos, começaram a desaparecer. O que antes era um campo fértil para bullying e preconceito, agora se tornava um ambiente onde todos tinham o direito de serem ouvidos e respeitados. Ana Clara e Beatriz, embora muito diferentes, se tornaram amigas inseparáveis.
Elas compartilhavam momentos de reflexão e aprendizado, e, ao contrário do que muitos pensavam, sua amizade não surgiu da compaixão ou do arrependimento de Beatriz, mas do entendimento profundo de que ambas tinham o poder de mudar não apenas a si mesmas, mas o mundo ao seu redor. O evento, que começou com um simples concurso de oratória, culminou em uma verdadeira revolução silenciosa, que não só mudou a vida das duas meninas, mas também de todos ao seu redor. A escola, que um dia havia sido um palco de humilhações e divisões, agora se tornava um exemplo de união e empatia. Ana Clara, com sua calma silenciosa e seu perdão genuíno, se tornou um símbolo de força interior. Beatriz, com seu caminho de redenção, mostrou que ninguém está além da mudança. E juntos, elas provaram que a verdadeira vingança não está em retaliar, mas em transformar o sofrimento em algo que beneficia todos ao redor. E assim, a história delas continuou, não como um conto de vingança, mas como uma história de superação, amizade e, acima de tudo, respeito. Porque a maior força não está naquilo que conseguimos fazer com raiva, mas naquilo que conseguimos construir com amor e compreensão.